Quais são os impactos que as transações financeiras monitoradas pelo fisco têm sobre o mercado digital? Muito se pergunta, eu já gravei vários vídeos falando sobre esse assunto, sobre a forma pelo qual o fisco ele poderia ter acesso às informações que transitam, por exemplo, nas plataformas de afiliados, como Hotmart, Dus e também outras plataformas que trabalham com meios de pagamento, como PagSeguro, PayPal e assim por diante. Bem, a grande realidade que você precisa entender é que, independentemente do fisco ter acesso a essas informações, o dinheiro, quando ele sai de uma plataforma, normalmente ele é enviado para uma conta pessoa física ou jurídica. Então é nesse momento dessa transação financeira em que vai haver, por exemplo, ali o rastreio da informação do fisco. O fisco ele tem acesso a essa informação. Por quê? Porque os bancos entregam uma obrigação acessória e nessa obrigação acessória todas as movimentações relevantes elas são informadas para o fisco. E aí, quais são os cuidados que você precisa ter? Bem, são muitos os cuidados. O cuidado principal é você validar esse valor que entrou na sua conta. Independentemente desse valor ter entrado na jurídica ou na física, você precisa ter a tributação desse valor. Então vamos imaginar, por exemplo, que você sacou da plataforma um valor equivalente a 50 mil reais. Esse dinheiro entrou na sua conta. E aí o fisco, no primeiro momento, ele vai fazer um cruzamento aonde? Ele vai pegar o valor que transitou na sua conta, pessoa jurídica, e vai comparar, por exemplo, com o valor das suas vendas do mês. E aí chega à conclusão que você transitou 50 mil, mas você emitiu nota fiscal de zero, ou não emitiu nota fiscal de valor total, emitiu, por exemplo, de 30% do valor, então 15 mil, por exemplo. E aí ele vê, por exemplo, que existe ali um contingencial de valores não declarados. Nesse caso, a sua empresa está sujeita a passar por um processo fiscalizatório e, consequentemente, sofrer uma autuação de, no mínimo, 75% sobre esse valor não declarado. Então, esse é o primeiro cuidado que você precisa ter. Olhar o valor que saiu da plataforma, que entrou na sua conta corrente e comparar ali com o valor das emissões de notas fiscais, ok? Só que muitas vezes acontece que esse valor sai da plataforma e vai para a pessoa física. Então, como é que funciona esse cruzamento de informação? Então, se você teve uma origem, por exemplo, de pessoa jurídica, você precisa ter a tributação da pessoa jurídica para depois o valor, depois de toda a tributação ser calculada e ser paga ao fisco, esse valor poder ser transferido para a pessoa física em forma de rendimentos não tributáveis. Então seria, no caso, a distribuição do lucro. Só que para que exista a distribuição do lucro, primeiro tem que ser apurado o lucro de fato, ou seja, tem que se fechar o exercício, precisa ter os impostos da pessoa jurídica em dia para que seja apurado o lucro. E aí, por fim, você pode então fazer essa distribuição, ok? Então, um outro aspecto que você pode então ser pego é nessa condição. Você recebe o valor direto na pessoa física, você corre um risco também tão grande quanto você corre se receber o valor direto na pessoa jurídica sem ter ali a justificativa do documento fiscal devido para fazer o cálculo do imposto. Então, a preocupação que você precisa ter em relação a esse assunto, você que está no mercado digital, é se perguntar o seguinte: qual é o risco que você quer correr? Você quer continuar recebendo seus valores sem declarar para o fisco? Perfeito. O fisco tem apenas 5 anos para cobrar de você. Pela lógica, os documentos podem ser solicitados em até 6 anos, porque como se trata do exercício passado para contagem de prazo, então vamos colocar na lógica que nós temos 6 anos. Ou seja, o que está acontecendo em 2016, você ainda vai carregar esse risco até 2022. É pouco tempo? Pois bem, muitas vezes você já até gastou o dinheiro lá. E aquele imposto que poderia ser um imposto bem pequeno que você pagasse, quer dizer, pequeno comparado com a multa que você levaria, né? Imposto pequeno no Brasil, infelizmente, não temos. Mas aquele imposto que poderia ser muito menor do que a multa que você vai pagar, e aí você se encontra numa situação onde você vai sofrer uma autuação do fisco. E aí, sendo pego essa situação, não tem o que ser feito. O fisco vai, de fato, atuar, porque ele é obrigado a atuar a sua empresa. Ocorre que hoje as empresas, elas podem ser atuadas automaticamente, simplesmente por conta dessa movimentação. Mas, Anderson, tudo que eu tenho de movimentação não é faturamento, não é receita. Ok, para esse caso, existe uma coisa que chama-se contabilização. Na contabilização dos valores, nós vamos desmembrar o que é de fato receita e o que não é receita. Isso se aplica, por exemplo, se você mandar dinheiro pessoal seu para a pessoa jurídica, para poder fazer compra, por exemplo, de tráfego. Você emprestou dinheiro para a pessoa jurídica. Esse valor que entrou na conta, ele não é contabilizado como receita.
pois trata-se de um multo que você teve com a pessoa física. Então, nesse caso, tem que ter uma contabilização regular para que seja demonstrado isso, e ao ser informado para o fisco, você não vai ser autuado por conta dessa movimentação que você teve. Então, a regra é, você precisa declarar tudo aquilo que efetivamente for a sua receita para você ficar tranquilo, e precisa fazer a contabilização regular da sua empresa para que você não tenha problema, tá bom? A nossa empresa ela é especializada no mercado digital. Nós somos hoje os precursores dentro do mercado digital com o serviço de contabilidade. Então nós estudamos cada situação decorrente dentro das plataformas, dentro do mercado digital, o todo para poder proteger os nossos clientes. E posso te garantir que nós estamos assim qualificados para te ajudar nas suas dúvidas. Basta você enviar a sua dúvida para nós, tá bom? Aqui embaixo eu vou deixar o link do nosso site. Um grande abraço e até a próxima.